Alô, bom, vamos começar aqui agora mais uma videoaula, né, falando sobre tomografia computadorizada por fóton único. Então, vou apresentar aqui para vocês, né, vamos dar início à nossa apresentação da nossa aula. Então, ó, vamos ajustar aqui a imagem. Então, nós temos aqui tomografia computadorizada por fóton, né, único, emissão de fóton único. Essa é a aula 1 do tópico de hoje. Né? Meu nome é professor Alexandre Custer. Você pode entrar em contato comigo através do custerpetropolis@hotmail.com, através das redes sociais. E vamos lá. Vamos aqui ligar o nosso apontador e vamos para o primeiro slide. Então, ó, vamos ajustar aqui mais uma vez a nossa imagem. Tomografia computadorizada, né? Tomografia computadorizada ou tomografia radionuclídica, né? Computadorizada é diferente, né? Ela não deixa de ser computadorizada, né? Mas é tomografia radionuclídica. A gente também pode chamar de SPECT, lá na prática da medicina nuclear. A imagem radionuclídica convencional ou plana tem grande limitação, né? E a perda de contraste do órgão-alvo devido à radioatividade localizada em estruturas vizinhas, né? Ou antes do órgão ou após o órgão, né? Anterior ou posterior ao órgão-alvo. A gente já viu isso quando nós falamos de fótons bons e fótons ruins, quando a gente falou de colimador. Tá? Então, o principal objetivo do sistema de tomografia de imagem é uma visão mais apurada da distribuição da radioatividade no paciente, com melhor definição dos detalhes da imagem que a gente quer adquirir para esse exame em si. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a cintilografia miocárdica e o alvo é o ventrículo esquerdo, tá ok? Então, ó, técnicas tomográficas têm sido desenvolvidas para emissões de fóton único ou de pósitrons, ok? Então, próximo slide aí, ó, tomografia radionuclídica, né? O cintígrafo retilíneo com colimador focalizado, ou seja, o aparelho de gama-câmara com colimador focalizado representa uma forma rústica de tomografia, né? A sensibilidade é maior no plano focal do colimador, ou seja, dependendo do tipo de colimador que você vai utilizar, normalmente a gente utiliza um colimador de furos paralelos, convencional, tá? E a radioatividade proveniente desse plano recebe mais importância do que a radioatividade proveniente dos planos acima ou abaixo do ponto focal. Entretanto, isso não é uma tomografia de verdade devido à contribuição da radiação fora do plano, ou seja, aquela radiação que está atrás ou à frente do órgão, ou ao lado do órgão. Então, isso é bem importante a gente visualizar. Isso vai ser tratado melhor, né, na hora de fazer a reconstrução dessa imagem e a somatização de todas as imagens que a gente vai adquirir. Então, por exemplo, na tomografia radionuclídica, né, ou a tomografia longitudinal frontal de ângulo restrito, tem o mesmo fenômeno que o cintígrafo retilíneo. Então, quem já passou pela parte, né, provavelmente para estar fazendo uma aula de medicina nuclear, já passou pela radiologia convencional. Então, o que acontece? Quando o equipamento de raio-x se move para um lado e para o outro e o tubo o acompanha, ele vai pegar um ponto focal, esse ponto aqui é o ponto de interesse, e todas as estruturas acima ou abaixo vão ser borradas. Então, vão ficar evidenciadas somente essa regiãozinha aqui, ok? Então, é o mesmo fenômeno que o cintígrafo retilíneo, os dados, né, no plano ficam no foco e os dados fora desse plano ficam borrados. A tomografia de ângulo restrito ou longitudinal é análoga à tomografia convencional de raio-x, como eu expliquei aqui, na qual, né, a posição relativa do filme à fonte de raio-x permanecem constantes para obtenção
para obter a imagem em um determinado plano, ocorrendo uma perda de nitidez nos planos acima ou abaixo. Então, basicamente, né, traduzindo todo esse texto que a gente tem aqui, é o seguinte: como o equipamento de raio-x, a radiação sai do paciente, bate no detector, e o detector vai girar em volta do paciente, toda estrutura que tiver fora daquele eixo de interesse vai ser borrada, e só vai ficar a estrutura que tiver no ponto focal, a estrutura de interesse. Essa correção ela vai ser feita na reconstrução e na hora que você estiver lá no programa fazendo a reconstrução dessa imagem. Ok? Então, existe um número restrito, né, de sistema em voga desde os anos 70 e 90, inclui um sistema com 7 colimadores de furo único. Todos esses sistemas, né, cederam lugar à gama-câmara rotatória para tomografia por fóton único. Aqui, só coloquei para vocês verem, essa imagem aqui é uma imagem de 2008, se eu não me engano, né? Mudei bastante, né? E aqui eu estou trabalhando em um equipamento que é uma gama-câmara com cabeçote rotatório de uma única cabeça, só tinha um colimador, né? Aqui está o painel de comando, aqui está o paciente, está deitado para fazer uma cintilografia miocárdica. Aqui atrás de mim, ó, tem um gating cardíaco, né? Que a gente conecta, está passando o cabo aqui, conecta no paciente os eletrodos para fazer a marcação dos batimentos cardíacos, né? Aquela linha que aparece no monitor para marcar a imagem, né? E fazer, na realidade, marcar a imagem, né? E fazer a captura da imagem do coração em sístole e em diástole. Isso quando a gente chegar lá na aula de sistemas, né? Cintilografia miocárdica, a gente vai entender um pouquinho melhor essa função. Ok? No próximo slide. Tomografia radionuclídica, o sistema rotatório permite a realização da tomografia transaxial. A característica mais importante é que os dados provenientes no plano da imagem são usados na reconstrução ou criação da imagem, né, da fatia tomográfica. A tomografia por emissão de fóton único, SPECT, partilha este aspecto com a tomografia por raio-x, a TC convencional, e com a tomografia por emissão de pósitrons, o PET. Nesse slide aqui, eu coloquei para vocês uma imagem de uma cintilografia PET-TC, que é a fusão da imagem de medicina nuclear com a fusão da imagem da medicina nuclear, utilizando o PET, Positron Emission Tomography. Tá? Essa é uma característica importante porque oferece uma imagem com um contraste maior, né, do que o fornecido pelo método da tomografia plana tradicional, e provocam uma perda de nitidez dos planos indesejados. Na PET a gente já não tem essa perca, mas na SPECT a gente vai ter um pouquinho e a gente vai focar no alvo de interesse para realizar essa tomografia. Né? Então, a tomografia computadorizada por fóton único, SPECT, né? Então a gente tem aqui um equipamento de 2 cabeças, um paciente sendo posicionado para fazer a cintilografia miocárdica, aqui estão as imagens deles, né? Então aqui, ó, todo o ventrículo sendo feita a imagem, e aqui como é organizado, né, o detector, o cristal com os colimadores, e aqui a área de maior incidência de radiação. Nesse ponto aqui, a área de maior incidência de radiação está aqui. Então, isso tudo só para vocês verem como é que funciona, né, o funcionamento dessas imagens na tomografia por fóton único. Né? A gente vai utilizar o uso de radiofármacos convencionais no sistema convencional de aquisição, que na maioria das vezes é o TECNEST, no caso, por exemplo, da cintilografia miocárdica, a gente vai estar utilizando o TECNEST com verbena ou com MIB. Tá? Reconstrução de cortes transversais usando um sistema de processamento de retroprojeção filtrada, ou seja, a mesma metodologia utilizada pela tomografia computadorizada com raio-x, a TC convencional, né?
e todos esses parâmetros. Muita coisa vai ser próxima, né? Inclusive o método matemático de cálculo para a formação da imagem, que é a transformada de Fourier, vai ser utilizada também na tomografia computadorizada por emissão de fóton único, o SPECT. Tá? Então, toda vez que eu falar agora em tomografia computadorizada por emissão de fóton único, eu vou me referir a SPECT. Ok? Então, continuando, né? A instrumentação. O que a gente tem de instrumentação? A forma mais comum, né, de gama-câmara SPECT é a que consiste em montar uma ou duas cabeças detectores num suporte especial, que é o gantry, que é a parte onde segura o equipamento, né, a parte por onde o paciente entra, com engrenagens que permitem a movimentação giratórias, tá? Então ela consegue girar 360 e eles conseguem formar, né, ó, aqui, ó, 180 graus, um paralelo ao outro ou uma perpendicular à outra, no ângulo de 90 graus. Tá? As duas cabeças são bastante flexíveis, vão permitir essa manipulação entre 180 e 90 graus para imagens cardíacas. Né? Então, ó, duas configurações, né, de uma gama-câmara de duas cabeças. Eu trabalhava com uma gama-câmara de uma única cabeça. Qual a diferença, basicamente, de você operar com uma cabeça e operar com duas cabeças, né? Com dois cabeçotes, duas maneiras de detectores? É o tempo de aquisição de imagem. Quando você trabalha com uma gama-câmara de duas cabeças, você acaba coletando duas imagens simultaneamente, em vez de uma só. Então, por exemplo, se eu demorasse 30 minutos com um equipamento de uma cabeça, com o equipamento de duas cabeças, eu levaria a metade do tempo, e assim por diante. Hoje em dia, a gente já conta com equipamentos que têm 2, 3, até 4 cabeças. Tá? Bom, dispositivos de múltiplas cabeças são desejáveis, permite maior aquisição de dados por unidade de tempo, como eu estava explicando para vocês anteriormente. Quanto maior a quantidade de cabeças, melhor, né, e menor vai ser o tempo de aquisição. A SPECT é diferente em fótons quando comparado a TC de raio-x. Entretanto, é necessário coletar o máximo possível de dados, né, num tempo mínimo, né, devido às características farmacocinéticas dos radiofármacos e a limitação do paciente por se permanecer imóvel por muito tempo. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, esse aqui é um posicionamento típico de um paciente para cintilografia de miocárdio, onde o paciente tem que colocar os braços para cima. Se a gente pega um paciente idoso e pede para ele fazer muito tempo essa posição, ele vai começar a sentir cãibra, dormência e tal, o braço vai doer e ele não vai conseguir manter essa posição por muito tempo, certo? Em contrapartida, uma outra coisa, né, que eu tenho que me preocupar também, é o tempo de distribuição desse fármaco no órgão-alvo. Então, por exemplo, se eu for fazer um estudo cardíaco com talho, que é para viabilidade miocárdica, para ver assim, qual é a possibilidade desse miocárdico se recuperar, a gente vai observar que o tempo de clareamento desse órgão é rápido. Então, o paciente injeta, né, nós injetamos no paciente um material radioativo e, de uma certa maneira, ele começa a clarear muito rápido. Então, a gente pode perder informação aí, perder qualidade de exame. Então, se a gente demorar muito tempo a captar essa imagem, você pode perder realmente a atividade do órgão-alvo, o que não é interessante para a gente. Né? Além do gantry especial, né, que permite o movimento giratório da gama-câmara, outras modificações foram necessárias para permitir o SPECT rotatório. Né? O desempenho da fotomultiplicadora pode ser afetado por campo gravitacional e eletromagnético, e uma forma de fazer isso foi fazer a blindagem magnética da fotomultiplicadora, e outra forma, né, é fazer a calibração de uma por uma. Então, por exemplo, quando você vai instalar um equipamento desse, você já faz
a correção em relação a esse campo magnético gravitacional e ao campo eletromagnético do cabeçote, certo? Então é muito importante a gente frisar essa parte aí de organização, né, de calibração, de controle de qualidade dos equipamentos que a gente já comentou numa aula anterior, né? A SPECT rotatória permitiu aprimoramento de vários itens relativos ao desempenho da gama-cama, né? Pequenas não uniformidades de campo são traduzidas numa imagem tomográfica com grandes artefatos devido à distorção de dados que ocorre, né, em cada tomada de imagem ou projeção. Então, o que quer dizer isso? Pequenas não uniformidades, né, pequenas variações resultadas lá do campo magnético, resultado lá do eletromagnetismo ou da energia gravitacional, isso faz com que a gente tenha distorção. E aí a gente acaba perdendo a resolução espacial da imagem. E aí sempre relembrando, né, toda vez que a gente fala de resolução espacial, eu estou falando da qualidade da imagem. Desejável para uma imagem de SPECT é uma resolução espacial de 3 milímetros. Então, assim, o que a gente espera na qualidade de um exame para SPECT é que eu tenha uma qualidade, né, uma resolução de 3 milímetros. Uma distorção de linearidade menor que 1 milímetro, uma não correção de uniformidade menor que 3% e uma correção de uniformidade menor que 1%. São dados, né, que a gente tem que ter para poder dizer assim, ó, esse equipamento tem uma boa característica para fazer um SPECT, ok? Bom, itens para aquisição das imagens rotatórias da tomografia computadorizada, né, do SPECT. Bom, primeiro, checar o centro de rotação. Então, esse centro de rotação, ele é checado tanto no posicionamento do paciente, quanto também na hora de processar a imagem. Selecionar o colimador. Que tipo de colimador é? Eu vou trabalhar com tecnécio, então eu vou selecionar um colimador de média energia, e aí eu vou ter média energia, baixa energia, alta energia. E eu tenho colimadores também que eles vão ter uma segunda classificação, que é de alta resolução ou baixa resolução. Tá? Então, selecionar o melhor tipo de colimador para se fazer essa energia. Normalmente a gente seleciona o de baixa energia e alta resolução para tecnécio. Seleção da janela de energia. Então, se você está trabalhando com o tecnécio, você vai selecionar uma janela de energia, que é o 140 keV, que é a energia que o tecnécio emite. Tá? O incremento angular, seleção da órbita. A gente tem dois tipos de órbita, uma órbita circular e uma órbita elíptica, que a gente vai ver lá na frente. O tamanho da matriz, hoje a gente trabalha com matriz de 128 por 128, tem até matrizes maiores. O incremento angular, ou seja, quando o cabeçote começa a girar ao redor do paciente, ele faz um movimento de anda e para. Cada parada é um ângulo em relação ao paciente. Então, esse incremento angular é quantos graus ele vai se mover. Né? A rotação, a gente vai fazer uma rotação completa ou uma rotação parcial. Se eu vou fazer meia volta ao redor do paciente, a gente fala de rotação de 180 graus. Se eu falo uma volta completa ao redor do paciente, eu falo em 360 graus. Por exemplo, em cintilografia miocárdica, a gente não vai fazer uma rotação de 360 graus, a gente faz 180 graus. Tá? A gente vai explicar isso um pouquinho melhor lá na frente. Tempo total de exame. Essa rotação 180 graus e incremento angular vai definir também o tempo de duração da imagem. Se eu colocar, por exemplo, um incremento muito pequeno com um grande número de imagens, né, e isso é proporcional, se eu aumento o incremento, eu diminuo o número de imagens. Se eu diminuo o incremento, eu aumento o número de imagens. E quanto maior o número de imagens, maior o tempo de exames. Ok? Tempo total e fatores ligados ao paciente, posicionamento do paciente, como é que ele vai ficar, né? Ele consegue manter essa posição por um bom tempo?
Então, são esses fatores que a gente tem que pensar. Bom, como a gente já havia falado, colimador, né? Ele é limitado, né? É limitado pelos dispositivos disponíveis à venda, tal como discutido previamente, né? Em aulas anteriores. E aí, uma determinada espessura de septo, diâmetro de furo, né? O comprimento desse furo, né? Vai melhorar a sensibilidade e a resolução da imagem. Então, por exemplo, se eu tenho um colimador que tem uma espessura muito grande, né, ele vai ter o que a gente chama de canal mais longo, ele vai ter uma resolução melhor, porém a sensibilidade dele vai ser muito menor. No sistema SPECT, né, mesmo com o número de fótons seja deficiente, né, a seleção do colimador deve fornecer uma melhor resolução, sempre que possível. Tá? Significa escolher um colimador de alta resolução entre as opções de alta sensibilidade e o uso geral. Bom, nos estudos com o TecNESO, né, os sistemas de múltiplas cabeças, permite o operador escolher a sensibilidade ultra alta, né, para melhorar a resolução, usando colimadores de ultra alta resolução, UHR, né, ultra alta resolução. Ok? Então, no próximo ainda, né, falando ainda de colimadores, né, colimadores angulares, né, e aí a gente tem os colimadores fan beam, cone beam, né, convergentes ou divergentes, né, estão dispostos em forma de cabeçote, né, os quais permitem o uso de uma porção maior do cristal para a detecção da radiação, quando a gente fala nos cone beam, nos detectores do modelo cone beam. Ele acaba aumentando a área de visão desse cristal. Esses tipos de colimadores têm geometria semelhante aos colimadores convergentes, né, e magnificam a imagem quando esta é colocada num plano focal do colimador. Okay? Normalmente o que se usa é o colimador de furos paralelos mesmo, né? E aí a gente vai dar preferência a utilizar colimadores de furos paralelos com uma definição melhor, né? Uma alta definição. E aí, como eu havia falado da órbita, né? Aqui está os dois modelos que a gente tem. Então, eu tenho uma órbita circular, onde ele fica uniforme em relação ao plano, ou eu tenho uma órbita, por exemplo, elíptica. Essa órbita elíptica, ela vai permitir que o cabeçote circule ao redor do paciente, tá? E faça uma imagem adequada, ficando sempre o mais próximo possível do objeto, ok? Então, esse é o principal objetivo de você trabalhar com uma órbita elíptica. Por exemplo, numa órbita circular, se o meu paciente estiver com os braços erguidos na cabeça, nessa região aqui ele vai estar muito próximo, mas quando o colimador passar aqui, ele vai estar mais afastado. Então, se eu botar uma órbita circular, ele vai ter que ficar a uma distância muito grande. Se eu coloco uma órbita elíptica, ó, ele aproxima o cabeçote, e conforme ele vai andando, ele se afasta do paciente para poder passar pelo antebraço do paciente, e depois se aproxima novamente para marcar as imagens da região posterior do tórax do paciente. Então, essa é a grande vantagem de você ter um equipamento que faça a órbita elíptica. Tá? No equipamento que eu trabalhei, a gente não tinha órbita elíptica, o que a gente tinha era órbita circular. Então, tinha que se adaptar a melhor maneira possível para colocar o braço do paciente e fazer uma órbita o mais próximo possível do campo de visão ali do tórax do paciente, né, para poder ter uma imagem perfeita. Ok? Então, arco de aquisição, amostra angular, né? Bom, a escolha de intervalo angular, né, do arco de aquisição depende da aplicação clínica para escolher o colimador, né? Para imagens de região do corpo, tais como tórax ou abdômen, o arco de aquisição costuma ser o arco de 360 graus, enquanto para o coração pode ser de 180 graus. Né? Que a gente tem uma imagem, né, mostrando aqui o posicionamento, são duas cabeças, ó,
e a imagem de coração, né, a cintilografia miocárdica. Como é que funciona, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, rotação da gama-câmara em torno do objeto fornece um conjunto de perfis, né, de projeção unidirecionais para um objeto bidimensional, né, que são usados para calcular a distorção bidimensional da radioatividade no objeto. A gente tem aqui o objeto, x, y, e vai captando a imagem, né, e depois a reconstrução do objeto. Ok? Então, para estudos com radionuclídeos marcados com TECNESS, eu costumo usar, né, um colimador de alta resolução e uma matriz de 128 por 128, ou seja, 128 linhas por 128 colunas, né, e um incremento angular de 3 graus, no total de 120 projeções. Lembrando que isso vai depender de protocolo de clínica para clínica. Cada clínica vai adotar um protocolo diferente, cada médico pode adotar um protocolo diferente, e a pessoa que vai operacionar esse equipamento, seja o tecnólogo ou o técnico, né, ele vai selecionar ali de acordo com a preferência do médico para avaliar essas imagens. Tá? Bom, estas imagens são adquiridas com colimador de baixa resolução. A matriz é de 64 por 64. Né? Então, se a gente trabalhar com, por exemplo, com uma matriz mais baixa, a gente vai trabalhar com colimador de baixa resolução. Um incremento angular de 6 graus num total de 60 imagens. Ou com 4 graus e incrementando, né, um total de 90 imagens angulares. A gente observa aqui, olha só, quanto menor o incremento, né, quanto menor o grau, a angulação, maior o número de imagens. E quanto maior o número do grau, né, da angulação, menor o número de imagens. A gente vê que isso é uma coisa inversamente proporcional. Se eu tenho um grau maior, o número de imagens é menor. Se eu tenho um grau menor, o número de imagens é maior. Então, preste atenção nisso, porque quando a gente for falar lá em SPECT de cintilografia miocárdica, que usa muito isso, o princípio da aquisição é essa, a gente vai falar de graus de angulação. Ok? Então, assim, as combinações de incremento angular, tamanho de matriz e seleção do colimador, né, fazem um balanço na resolução dos parâmetros. Para as imagens de tumores ou infecção com os radiomarcadores como Galho 67 ou Índio 111, a matriz 64 por 64 é selecionada com incremento de 6 graus, incremento angular de 6 graus. Em alguns sistemas SPECT pode ser usado 64, 90, 128 em mais angulares. Mas para a gente simplificar essa discussão, elas são sempre referidas como 60, 90 e 120 projeções. Tá? Então, ó, a vantagem do uso do arco, né, na aquisição de 180 graus versus 360 graus para imagem cardíaca, né, ela já foi amplamente discutida na literatura. O arco mínimo de aquisição é o de 180 graus para imagem, né, confiável. Os detectores do arco de 180 graus, né, os defensores, argumentam pelo fato de o coração estar mais próximo da parede anterior do tórax, né, então se a gente estuda a anatomia e a posição do paciente é retroesternal, mediastino médio, né, então ele está na região mais anterior do tórax. Por isso que se defende essa teoria de 180 graus. Tá? Então, os melhores dados estão disponíveis nesse arco, que inicia a 135 graus na face posterior esquerda e vai até 45 graus na face oblíqua anterior direita. Esse arco pode ser invertido? Pode, não tem problema, né? O arco de 180 graus para SPECT cardíaco tem sido mais utilizado na prática clínica, principalmente quando não se usa a correção de atenuação. Tá?
Então, o que a gente mais utiliza aí realmente são os 180 graus, o arco de 180 graus, para fazer o SPECT de cintilografia de miocárdio. Ok? Então, outra questão para a gente analisar é a questão de forma contínua ou forma chamada de step and shot, ou ande para rápido, né? Qual a diferença entre uma e outra? Quando a gente tem um equipamento que faz a aquisição da imagem de forma contínua, o cabeçote gira em torno do paciente sem parar e vai adquirindo a imagem sem parar. Então, ele começa de um lado e vai girando, 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 girando e adquirindo a imagem o tempo todo. Só que esse movimento que ele vai fazendo de girar em volta do paciente, o cabeçote começa a trepidar por causa do movimento. E isso pode levar a borramento de imagem. Então, os equipamentos mais, vamos dizer, um pouco mais antigos, como o que eu trabalhei, que hoje já está ultrapassado, é um equipamento já ultrapassado, ele fazia o movimento de step and shot. Então, ele parava, adquiria uma imagem por um determinado tempo, ou por um número de contagens, e depois ele movia, parava de novo e começava a adquirir outra imagem. Então, ele fazia um incremento, né? De tantos em tantos graus, ele parava para fazer a aquisição da imagem. Por isso que a gente discutiu no slide anterior essa opção, né, da 6 graus, 3 graus, 4 graus e tal. Bom, o melhor compromisso entre resolução e sensibilidade ele favorece o modo de aquisição step and shot, né, para a grande maioria das aplicações clínicas. As exceções ficam por conta das aplicações onde a cinética dos radiofármacos é muito rápida, ou onde a concentração é mais importante que a resolução espacial. Então, por exemplo, eu quero ver mais concentração do radionuclídeo de uma determinada região do que a resolução espacial dele. Aí eu vou utilizar um modo de aquisição enquanto se move, né? E não o step and shot, ok? Bom, mais tempo de imagem, né? Como é que é esse tempo de imagem? A maioria dos protocolos clínicos, né, requer um tempo de 15 a 30 minutos. Como eu falei, depende de como a gente vai utilizar essa imagem, como eu vou gravar essa imagem aí. É com uma gama câmera de uma cabeça ou de duas cabeças? Se for com uma gama câmera de duas cabeças, eu vou usar 15 minutos. Se eu tiver com uma única cabeça, eu vou demorar o dobro do tempo, 30 minutos, né? Bom, o tempo de projeção é de 15 a 30 segundos para cada ângulo, né? Mas às vezes são necessários até 60 segundos, ou seja, 1 minuto para cada imagem. Tá? Principalmente quando a gente fala em estudos pobres em fótons, como é o caso do galho 67 ou do índio 111. Né? Eles têm uma quantidade de fótons, né? Uma abundância de fótons com a energia que a gente utiliza pequena. Então eu preciso de mais tempo para adquirir imagens com galho e índio do que para adquirir a imagem, por exemplo, de TecNest, que tem uma abundância de 89%. Ok? Então, fatores ligados ao paciente, né? A maior limitação na aquisição dos dados é a capacidade do paciente permanecer imóvel durante o tempo de estudo. A administração de uma dose maior do radiotraçador permite uma contagem de maior fotos. Entretanto, a gente vai ter o prejuízo aí da dosimetria e a taxa de exposição, né? Isso deve ser levado em conta e a gente não deve exceder isso. Esse é um cuidado que a gente tem que ter de radioproteção. Não só para o paciente, mas com a gente mesmo, né? O paciente é uma fonte e a gente vai estar lá posicionando o paciente, lidando com o paciente. Então, aumentar essa administração não é a melhor solução, tá? O objetivo é obter uma alta estatística, né? Perde a importância se o paciente não pode permanecer imóvel por muito tempo.
Ou seja, eu quero adquirir a imagem com o maior número de fótons incidentes no cabeçote possível. Se ele não conseguir permanecer imóvel, não adianta nada, porque a imagem vai sair toda borrada, e aí não adianta eu ter milhões de fótons, mas todos borrados. Não vai me adiantar de nada, tá? Bom, fatores ligados ainda ao paciente, né? A colaboração do paciente é obtida através do posicionamento mais confortável possível. Por exemplo, a imagem de cérebros, o braço pode ficar na posição natural, então na imagem aqui de cima eu tenho, por exemplo, um paciente fazendo um SPECT num equipamento de 2 cabeças, né? Onde ele está posicionado ali e ainda tem um suporte para o crânio, com uma fita para ele permanecer imóvel, né? Para imagens de coração e tórax, por exemplo, abdômen, os braços são postos para cima, né? Para não causar interferência no caminho dos fótons. E aí você vê que já é um pouco desconfortável essa posição, né? Fatores ainda ligados à técnica, né? Não está ligado diretamente ao paciente, mas à técnica, né? O sítio da administração do radiotraçador deve ficar sempre fora do campo de estudo para evitar o que a gente chama, né, de artefatos produzidos por sítio de injeção. Aqui está a imagem, né, ó, degradação da imagem SPECT do fígado por causa da atividade focal no sítio de punção, incluído no campo de visão durante a aquisição de imagens. O que acontece? Aqui está o fígado do paciente, mas aqui está o braço dele, com um sítio de injeção. Como é que acontece isso? Na hora que o pessoal da enfermagem vai injetar o radiotraçador lá na veia do paciente, né, pode acontecer um extravasamento do medicação, do traçador, e aquilo ficar na região subcutânea. E aí, a hora que você vai fazer a imagem disso, vai aparecer aquele material na região subcutânea, apresentando uma alta taxa de contágio, e aí a hora que, se você for deixar o braço para baixo e você ter uma sobreposição das duas estruturas, vai acontecer essas imagens, né? Parece um raio, cheio de raios aqui, né? Que na realidade é a radiação gama saindo do sítio e passando pelo órgão-alvo, e aonde tem cada pontinho desse aqui, cada tracinho desse aqui, ó, é uma angulação do Gantry na realização do SPECT. Tá? Bom, vamos continuar aqui. A reconstrução da imagem, né? Cada sistema SPECT ele está disponível no mercado e tem uma abordagem própria do processo de reconstrução da imagem. Ou seja, cada maneira de fazer o SPECT, cada equipamento, cada clínica vai ter um processo próprio. O processo mais comum tem sido de reconstrução retrofiltrada, né? Retroprojeção filtrada. A reconstrução ela pode ser feita no domínio do espaço ou no domínio da frequência, né? Após a aplicação da transformada de Fourier nos dados brutos, ok? Então, se aplica, pega todas as imagens, se aplica a transformada de Fourier pela frequência ou pelo espaço, e a gente acaba filtrando todas essas imagens e fazendo a reconstrução. Todas as abordagens de reconstruções, né, são filtros matemáticos que vão alterar os dados brutos para facilitar a criação de uma imagem tomográfica. E aí, fazendo um link com a tomografia, a gente pode pensar da seguinte maneira. Para quem já estudou tomografia aí, né, vai entender. Por exemplo, eu faço a aquisição da imagem e aí eu quero alterar brilho e contraste. E aí eu tenho lá um filtro matemático que faz essas variações de brilho e contraste. Então, se eu pegar as imagens da medicina nuclear, eu também vou ter filtros que eu vou jogar nessa imagem para fazer o brilho, o contraste dela e também retirar aquela radiação que não me interessa e deixar o órgão-alvo mais visível, ok? Então, embora as reconstruções das imagens tomográficas, né, sejam altamente analíticas, ela também é uma arte, né, pois observadores diferentes preferem características diferentes na imagem final.
né, as quais são determinadas dos parâmetros ajustados pelo operador, incluindo o filtro. Então, por exemplo, a gente tem duas imagens aqui, né, com uma formatação e outra com uma outra formatação de cor. E isso vai depender muito de quem estiver operando o equipamento, de quem for analisar, laudar essa imagem, né? O médico responsável por fazer o laudo dessa imagem é o médico nuclear. Então, normalmente é ele que vai dizer qual é o melhor tipo de protocolo de cores, né, para as imagens da tomografia, da SPECT, ok? Então, ó, a projeção angular, né, a vista, né, o termo projeção angular ou imagem angular ou vista se refere à imagem plana como comum obtida a cada variação de ângulo na aquisição do SPECT. Ou seja, projeção angular, eu tenho a fonte e o cabeçote está parado aqui. Então, isso é uma projeção. Mudei para cá, é outra projeção. Então, ó, o conjunto de dados brutos, né, de uma aquisição SPECT tem geralmente 60 a 120 projeções angulares, né, correspondente aos incrementos de 6 e 3 graus, respectivamente, né. Então, ó, fonte radioativa pontual com um detector ilustrando, né, em duas posições de amostragem. Usualmente 60 a 120 projeções de amostras são feitas para a SPECT. Então, ó, a projeção angular, ela existe no computador uma matriz entre 64 e 128. Perfil de projeção, né, também referido como perfil de corte ou de fatia, né, representa os dados numa fileira da matriz, né? Os dados brutos de um corte tomográfico são provenientes de todos os perfis de projeção correspondentes a essa fatia nas vistas angulares. Assim, os estudos com 60 projeções angulares vão mostrar 60 perfis, ou seja, vão mostrar 60 lados daquele local onde você está como ponto focal, ok? Então, 60 perfis de projeção como dados, né, de entrada para a reconstrução de cada imagem tomográfica. Assim, se a gente tem 60 imagens, eu vou ter 60 visões diferentes daquela região. Se eu vou para 90, eu vou ter 90 visualizações diferentes daquele objeto, né, daquele órgão-alvo que eu estou querendo tomografar. O desempenho, né, o desenho simplificado da retroprojeção para dois raios obtidos em diferentes ângulos de amostragem, né? As contagens para os dois raios são projetadas para cada pixel ao longo do seu caminho. Se a gente observar aqui, ó, esse é um ângulo, né? Aqui eu tenho uma determinada contagem, quando eu chego aqui, eu aumento o número de contagens. E do lado de cá, nesse perfil de projeção, ele está aqui. Só que conforme eu vou movendo ele vai movendo daqui para cá, certo? Então, a união depois de todas essas imagens, a união desses pontos aqui vai formar a minha imagem, né? Então, ó, o valor de cada pixel num perfil de projeção é chamado de soma de raios, ou seja, a soma de raios, a maior interação de raios vai ser aqui. Lembra que eu tenho um colimador aqui, né, que limita que só os raios que saem daqui batam aqui e sejam capturados. E aí toda essa radiação emitida por esse ponto vai ser somado lá. Ok? Então, ó, soma de raios, que é igual ao total da atividade registrada no raio correspondente, que incide perpendicularmente à face do cabeçote, no plano de interesse. No caso, o plano de interesse é esse aqui, ó. Seja o ponto de interesse, tá ok? E aqui a retroprojeção. Bom, o conceito de retroprojeção é fundamental na reconstrução da imagem tomográfica a partir dos dados brutos, né? A retroprojeção tirada a informação da linha de dados, do perfil de projeção e a projeta de volta numa imagem, né, tomográfica em duas dimensões. O que quer dizer, né? Quando a gente tem duas
duas imagens aí, o perfil e uma lateral, eu vou ter duas dimensões dessa imagem, ok? Então, ó, a distribuição é feita de modo uniforme, porque não é possível determinar a profundidade ou da origem da contagem. Na retroprojeção simples, os valores gravados para cada raio, ou seja, para cada angulação, são somados junto com os planos de interseção da imagem tomográfica, isto é, em cada pixel do plano da imagem tomográfica, os raios provenientes de todas as imagens angulares se interceptam, se cruzam, e o valor da contagem do pixel é a soma de todos os valores de todos os raios que se cruzam nesse ponto. Então, eu vou pegar aqui a imagem, vou somar com o próximo ângulo, com o próximo ângulo, com o próximo ângulo, e aí eu vou definir aonde está o meu ponto focal, a interseção, o local onde eles se cruzam. Né? Então, assim, ó, pontos quentes são associados a altos valores de contagem nos raios, né, projetados que se cruzam na localização correspondente. Pontos frios acontece ao contrário, né? O ponto frio não contribui com imagens na projeção individual dos raios e o valor, né, cumulativo da soma correspondente é menor. Ou seja, para a gente entender, ó, projeção 1, projeção 2, projeção 3. E aqui está o objeto. Né? Esse objeto aqui, ó, essa região branca é onde eu não tenho atividade. Todo o redor eu tenho. E aí, onde não tem atividade, ele forma um número menor. Ele conta uma quantidade de raios vindos daquele local em um ponto menor. E aí eu acabo fazendo uma projeção onde eu tenho um ponto frio. Tá? Bom, a gente está na 34ª, esse é o último slide, e a gente vai falar aqui da parte de retroprojeção filtrada, e a gente vai falar do efeito de estrela. Tá? Então, ó, se apenas a retroprojeção simples é feita, é óbvio que a imagem tomográfica satisfatórias não são obtidas. A reconstrução de uma fonte pontual resulta num artefato com imagem de estrela. Essa imagem preta aqui, ó, mais escura, né? E a imagem mais cinza é o ponto de captação da energia. Isto é, com bordas, né, exageradas da fonte em si, em um efeito de explosão de estrela com vários raios saindo do centro. Artefato de estrela resultante de retroprojeção simples, a estrela resulta das múltiplas somações das áreas de interseção, os raios retroprojetados. Né? Então, assim, existem filtros para fazer retirar esse processo de efeito de explosão e de estrela. Tá? Bom, a gente fica nessa aula, a gente termina por aqui e daqui a pouco a gente vai ter a segunda parte dessa aula, ok? Muito obrigado e até lá. Se gostou, dá o joinha lá no canal, ok? Obrigado.